Ao longo da história, o Brasil sempre foi visto como uma nação pacífica, distante das grandes disputas tecnológicas do campo militar. Mas essa percepção está mudando, silenciosamente. Nos bastidores da indústria de defesa, engenheiros e oficiais estão trabalhando em algo que pode reposicionar o país no cenário estratégico da América do Sul. Não há alarde, não há manchetes, mas há sinais claros para quem sabe onde olhar. Documentos de órgãos públicos, patentes registradas em nome de instituições como o ITA e o IEAV, e movimentações da Embraer em regiões isoladas mostram um padrão. O Brasil está testando tecnologia militar furtiva. Não se trata de importar segredos dos Estados Unidos ou da Rússia. É um desenvolvimento próprio, com base em necessidades nossas, pensado para os nossos céus, nossas florestas, nosso teatro de operações. A Embraer está investindo pesado em drones táticos com baixa assinatura. O ITA trabalha em materiais que absorvem radar, e áreas de teste no interior do país têm registrado atividades que não batem com padrões convencionais. Se confirmado, isso representa um divisor de águas militar. Porque em tempos de guerra moderna, ver antes de ser visto é mais importante do que ter o maior exército. Neste vídeo, você vai entender por que essa mudança discreta, porém estratégica, pode alterar o equilíbrio de forças em todo o continente. Não há anúncio oficial e não há coletiva, mas para quem acompanha os bastidores da defesa brasileira, os sinais estão se conectando e revelam algo maior do que parece. Tudo começou com registros silenciosos em órgãos públicos. Um deles, publicado no sistema do INPI, descreve uma tecnologia de absorção eletromagnética para veículos aéreos não tripulados. O autor? Um consórcio envolvendo o Instituto Tecnológico de Aeronáutica e o Instituto de Estudos Avançados, ambos vinculados à Força Aérea Brasileira. Pouco tempo depois, patentes ligadas à camuflagem adaptativa e materiais absorventes de radar começaram a surgir, a maioria usando termos genéricos, sem referência direta ao uso militar. Mas para quem conhece o vocabulário técnico, a intenção é clara: redução de assinatura eletromagnética, base da tecnologia Stealth. Paralelamente, a Embraer começou a movimentar recursos e equipes em Gavião Peixoto, uma das maiores estruturas de testes da América Latina. Fontes ligadas ao setor aeronáutico relataram operações em horários atípicos, com protocolos de sigilo muito acima do normal. E um detalhe chamou atenção: a ausência de retorno em radares civis durante determinadas janelas de voo. Isso indica duas possibilidades: uso de materiais furtivos em testes ou aplicação de sistemas ativos de dissimulação eletromagnética. Nada disso foi confirmado publicamente, mas ao cruzar os dados, registros técnicos, movimentações logísticas e relatos de quem acompanha a indústria, surge uma narrativa consistente. O Brasil está validando uma nova doutrina de defesa baseada na invisibilidade operacional. E há uma lógica estratégica por trás disso. Num cenário onde o país não compete em número de caças ou blindados com grandes potências, a vantagem está na surpresa, na inteligência e na dissimulação tática. Ser visto é ser vulnerável, e o Brasil sabe disso. Por isso, mais do que desenvolver uma aeronave furtiva, o país está criando um ecossistema completo de operações invisíveis. Drones, sensores, materiais e doutrina integrados para atuar sem serem percebidos. E o que poucos percebem é que isso já está em movimento, discretamente, mas com foco e ambição. Ao contrário do que muitos pensam, tecnologia stealth não é apenas questão de formato ou tinta preta. É ciência de materiais, engenharia de sensores, doutrina operacional e, acima de tudo, adaptação ao ambiente onde se pretende operar. E é exatamente aqui que o Brasil está apostando alto, nos laboratórios do ITA e do IEAV. Pesquisas avançadas vêm sendo conduzidas sobre materiais compósitos com propriedades eletromagnéticas específicas, capazes de absorver ou distorcer ondas de radar. Esses estudos não copiam diretamente modelos americanos ou russos. São pensados para um cenário diferente, o teatro de operações sul-americano, com sua geografia, clima e ameaças particulares.
Por exemplo, a camuflagem adaptativa testada no Brasil leva em conta a vegetação densa da Amazônia, a aridez do sertão e até a reflexão solar nas áreas urbanas, ajustando automaticamente padrões térmicos e visuais da estrutura. Em paralelo, avançam também os sistemas de guerra eletrônica nacional, não só para a proteção de plataformas, mas para interferência ativa em comunicações e sensores inimigos. Isso significa que, em uma operação real, um drone brasileiro poderia não apenas desaparecer dos radares, mas também cegar os sistemas do adversário. Mas o que realmente diferencia esse movimento é a estratégia de longo prazo. Enquanto outros países da região compram tecnologia de prateleira, o Brasil está construindo uma base científica e industrial própria, que pode sustentar inovações constantes, independentes de sanções ou restrições externas. E há um fator pouco comentado, mas crucial: a geografia do Brasil favorece o uso de plataformas furtivas. Com vastas áreas não habitadas, é possível realizar testes longe de olhos estrangeiros, em campos de voo sob total controle militar. Isso explica por que há tantos relatos de atividades fora do padrão em regiões como São José dos Campos, Alcântara e Anápolis, locais com histórico de projetos sigilosos e infraestrutura já preparada. Essa é a nova fronteira da defesa brasileira, vencer sem ser visto. E o simples fato de isso estar em desenvolvimento já é suficiente para gerar desconforto entre os vizinhos. Em conflitos modernos, a percepção de poder é quase tão importante quanto o poder real. E quando um país começa a testar tecnologias furtivas, a simples suspeita já provoca reações silenciosas. É o que está acontecendo na América do Sul. A possibilidade de o Brasil estar desenvolvendo uma plataforma stealth, mesmo sem confirmação oficial, já alterou conversas nos bastidores militares da região. O Chile, tradicionalmente equipado com tecnologia de ponta, aumentou seus exercícios conjuntos com a OTAN nos últimos anos. A Argentina, mesmo em crise econômica, reabriu diálogos para a modernização de radares e sistemas de defesa aérea. A Colômbia intensificou a cooperação com os Estados Unidos em áreas sensíveis de inteligência. Seriam coincidências? Ou respostas discretas a um novo jogador invisível na mesa? O Brasil, por sua vez, adota uma postura conhecida nos meios estratégicos como doutrina do silêncio. Não confirma, não nega, apenas segue desenvolvendo, em silêncio, sob controle militar e com suporte das principais universidades e centros tecnológicos do país. E essa ambiguidade é proposital. Ela gera incerteza e dúvida. E na lógica da dissuasão, isso pode ser mais eficaz do que um desfile de equipamentos em dia de solenidade. Porque o adversário nunca sabe exatamente o que o Brasil pode ver, ou até onde pode alcançar sem ser percebido. Essa não é apenas uma história sobre armas ou drones, é sobre soberania, inteligência estratégica e visão de longo prazo. Enquanto muitos ainda enxergam o Brasil apenas como potência agrícola, há um movimento decisivo sendo construído nos bastidores da defesa. E se confirmado, esse projeto furtivo brasileiro não só muda o jogo militar da região, como eleva o país a outro patamar de respeito e autonomia estratégica. Se você também sente que esse é o tipo de poder que o Brasil precisa dominar, comente abaixo. Já viveu algo parecido? Ou conhece alguém que atuou nos bastidores da defesa? Compartilhe sua história. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque por trás do silêncio há sempre uma guerra sendo preparada.